William Shakespeare escreveu a peça Hamlet no ato 3, cena 1. O personagem encontra-se em estado de choque e luto, porque descobre que seu pai foi assassinado. Diante do sofrimento, Hamlet considera se deve enfrentar as dificuldades de frente ou desistir de tudo. No trecho, ele diz: Ser ou não ser, eis a questão. Se é mais nobre sofrer na mente os dardos e flechas da fortuna adversa, ou pegar em armas contra um mar de problemas, e, opondo-se a eles, dar-lhes fim, morrer, dormir. Assim como Hamlet, a dor nos faz refletir e questionar se existe algum propósito para a vida. E você? Como você lida com o sofrimento? Você tem coragem para enfrentá-lo? Ou se apequena ao ponto de ter sua existência reduzida a nada? Será sobre isso que vamos refletir em nossa série de mensagem no mês de abril, Enfrentando o Sofrimento. Enfrentando o Sofrimento é a nossa série de mensagens do mês de abril de 2026 e, como está proposto, o sofrimento precisa ser enfrentado. Mas é claro que nós pretendemos, ao longo desse mês, refletir sobre os vários aspectos que o sofrimento possui. Existem sofrimentos que a gente pode optar, existem sofrimentos que a gente não tem opção, como que o sofrimento nos afeta. Os nossos grupos de leitura aos domingos de manhã, nós estamos fazendo essas reflexões, lendo Franz Kafka, o livro Metamorfose, e nas nossas reflexões à noite nós estamos refletindo em alguns textos bíblicos que são textos chaves, que apresentam características importantes para a gente refletir sobre o sofrimento. E é claro que quando a gente fala do sofrimento, a história de Jó, ela não pode ficar de fora, porque Jó é um personagem na história bíblica, na narrativa bíblica, que teve que lidar com o sofrimento. Eu queria apresentar rapidamente a situação de Jó e daí então tirar algumas lições para nós considerarmos sobre como as pessoas reagem ao sofrimento. Esta é a primeira reflexão bíblica. Será que todo mundo reage da mesma forma? Será que todos nós somos afetados pelo sofrimento? O que é que se espera e o que é que não se espera do povo do Senhor enquanto nós estamos passando por sofrimento? Eu quero então fazer essas reflexões. Eu começo Jó capítulo 2, introduzindo versículo 3, 4 e 5. O texto bíblico diz: Então o Senhor perguntou: Você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal, e não perdeu sua integridade, apesar de você ter me instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu: Pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar a sua própria vida. Estende tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Antes de explicar aqui o texto, há muitos debates aqui no livro de Jó, e alguns desses debates estão relacionados às questões literárias. Boa parte dos críticos interpretam o livro de Jó como sendo apenas uma história criada. Essa não é uma história real, é um personagem criado para ilustrar aspectos sobre justiça e retidão. Enquanto outros entendem que o livro de fato é uma descrição de um homem real que existiu na terra de Uz, que de fato lidou com tudo isso. Independente de qual seja a interpretação que seja atribuída ao livro, se ele é ficcional ou se é um personagem real, o que a gente tem são vários diálogos que acontecem no livro, e um desses diálogos, este que nós acabamos de ler, está acontecendo entre o Senhor e Satanás. Nessa conversa, o Senhor está dando testemunho sobre Jó, dizendo que aqui na terra não havia ninguém como Jó. E aí Deus apresenta 5 características de Jó, e eu queria destacar isso a você. O Senhor diz, a primeira característica de Jó, você reparou nele, ele é um homem íntegro. Íntegro. Segundo,
ele é um homem correto. Terceiro, ele teme a Deus. Quarto, ele se mantém afastado do mal. Quinto, não perdeu a sua integridade. Por isso que é dito que não há ninguém na terra como Jó. Porque essas características são distintas dele. Quando Satanás ouve o elogio que o Senhor dá a Jó, Satanás apresenta uma explicação. Por que é que Jó é um homem com esta retidão? A explicação de Satanás é a seguinte. Satanás acredita que Jó é assim exatamente porque o Senhor nunca tocou na vida de Jó. Esse aspecto da vida é um aspecto importante porque o que Satanás está propondo é que se a vida de Jó entrasse em perigo, com certeza ele amaldiçoaria a Deus. E essa aqui não é a primeira vez que o diabo tenta fazer isso. Veja que o próprio Senhor reconhece isso. Você já havia me instigado a prejudicá-lo sem motivo. Então não é a primeira vez. A primeira vez em que o diabo instigou a Deus a testar a integridade de Jó foi no capítulo 1. Lá no capítulo 1, Deus também faz elogios sobre Jó, e lá Satanás apresenta outro motivo, que é, ele só se mantém íntegro porque o Senhor nunca tocou na vida dele. Porque o dia que ele estiver diante da morte, sabendo que corre risco de vida, com certeza nessa ocasião ele vai amaldiçoar. E no capítulo 1, o diabo apresenta também outro argumento. Vamos dar uma olhada rápida só para a gente perceber esse contraste entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Eu quero fazer isso 2 vezes aqui. Veja comigo, capítulo 1, versículo 9 e 10. A resposta do diabo, a primeira vez quando Deus elogia Jó. Satanás respondeu, é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, e sua família e os seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Essa aqui é a primeira vez onde Satanás está questionando a integridade de Jó. E aqui o motivo é outro. Há 2 palavras aqui que indicam o motivo de Satanás porque Jó se mantém íntegro. O primeiro motivo é proteção. O segundo motivo é abençoaste. O Senhor protegeu ele e sua família, aí é fácil. E o Senhor abençoou de um ponto onde ele se tornou rico. É isso. É por isso que ele se mantém íntegro. Porque ele tem proteção e porque ele é abençoado ao ponto de ter enriquecido. Agora, se o Senhor tirar a sua proteção e se o Senhor tirar a bênção da riqueza, com certeza ele vai amaldiçoá-lo em sua face. Você consegue perceber que é a segunda vez que o diabo está conversando com Deus sobre a integridade de Jó? E na primeira vez, que é essa que nós acabamos de ler, a proposta do diabo é, se tirar isso, ele não será íntegro. Se tirar a proteção e se tirar a bênção, ele com certeza vai amaldiçoar. Lá no capítulo 2, o motivo é, se tocar na saúde dele, é porque assim, o Senhor já tirou a proteção, os filhos dele morreram, mataram os servos dele, e o Senhor tirou a bênção, porque vieram roubar as coisas dele. Jó perdeu muita coisa num dia só, mas o Senhor ainda não tocou na vida dele. Pessoalmente, ele ainda não se viu diante da morte. Então perceba que as palavras do capítulo 2, elas são um segundo questionamento do motivo do porquê Jó continua íntegro. Não bastou tirar a proteção e a bênção, bastaria tocar na própria vida dele. Porque se o Senhor fizesse isso, com certeza ele não se manteria íntegro. Aí sim ele amaldiçoaria. Então perceba que assim como aconteceu no capítulo 1, onde Deus tira aquilo que é apresentado como sendo a causa da sua integridade, o mesmo vai acontecer no capítulo 2. No capítulo 2, aquilo que é apresentado como a causa da integridade de Jó por Satanás vai ser tirado dele. Que no caso específico é a sua saúde, é este risco de vida que ele ainda não havia experimentado de maneira pessoal. Veja comigo então o capítulo 2, o momento em que Jó vai perder
a sua saúde e vai ver o seu estado físico piorar. Versículo de número 7 e 8. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Essa doença causada em Jó não é uma gripe simples. Como foi dito no argumento de Satanás, essa aqui é uma doença mortal. Para ver se diante da realidade da morte, ele vai se manter íntegro em sua fé ao Senhor. Nós estamos falando que ele está sendo exposto a uma situação de morte iminente. E aqui a gente precisa entender duas coisas que o texto diz para ficar mais claro essa situação de Jó. Primeira coisa que nós precisamos entender é sobre este caco de cerâmica, né? Jó está sentado em meio às cinzas e raspando com um caco de cerâmica. Por que Jó está se raspando com um caco de cerâmica e por que Jó está sentado em meio às cinzas? Se ele acabou de receber essa doença, o que essas duas coisas aqui comunicam para a gente sobre o estado de saúde de Jó? Eu queria então explicar esses dois aspectos, que são aspectos importantes. Primeiro, por que Jó passa caco de cerâmica em sua pele? Como essa é uma doença na pele, há pelo menos 3 explicações possíveis porque Jó está passando caco de cerâmica na pele. Primeiro, para aliviar uma coceira. Já que é uma doença de pele, talvez a coceira seja uma das características dessa doença. Aqui no livro, nós não conseguimos chegar a uma conclusão de que tipo de doença é essa. Então, pode ser que seja uma doença de pele que causava coceira. Segundo, é possível que, olhando os aspectos culturais, passar este caco de cerâmica na pele esteja ligado a algum ritual de luto. Ele acabou de perder os seus filhos. Então é uma forma de fazer este autoferimento como uma forma ritual de expressar o seu luto diante da perda dos seus filhos e dos seus servos. E a terceira possibilidade, ele está rapando a sua pele com caco exatamente para raspar o pus que ia saindo da sua pele. Essa secreção que ia saindo, ele ia tirando com um caco de cerâmica. O texto não deixa claro qual dos 3 motivos eram, mas qualquer um deles já é bem terrível. Qualquer um deles, assim, a gente já percebe que é um estado de saúde deplorável. Ele está diante da morte com um problema de uma doença na pele que o faz ficar vulnerável e o faz correr risco de vida. Segunda questão, por que ele está em meio às cinzas? As aldeias antigas, elas tinham um local que eram exatamente os fornos. Forno em aldeia antiga era uma coisa comum que fazia parte do cotidiano para assaduras mais diversas, por exemplo, assar pão, assar alimentos. E como esses fornos eles eram meio que comunitários, depois de você usar um forno, você precisava tirar a cinza e descartar, fazer o descarte dessa cinza. E o descarte dessa cinza era feito em lugares específicos, porque essa cinza ela ganhava um outro propósito dentro da cultura antiga. Quando uma pessoa estava em luto, essa pessoa ia até o local onde as cinzas eram descartadas e ela se deitava sobre essas cinzas, cobrindo todo o seu corpo, porque ao fazer isso ela indicava este luto, numa maneira de comunicar às pessoas o quanto a vida humana era frágil. É o pó que voltou ao pó. Então, é representativo na cultura, né? Você olhava uma pessoa coberta de cinzas, depois de se deitar ali, onde era feito o descarte de cinzas, você entendia. Alguém da família dessa pessoa morreu, ele está em extremo luto, porque o pó voltou ao pó. Então isso revela uma consternação muito grande, uma dor muito grande na alma. E é isso que Jó está fazendo. Jó está raspando a sua pele com caco, que pode ter 3 sentidos específicos, e Jó está coberto com cinzas representando esse seu luto. Foi tirado até a qualidade da sua vida pessoal. Foi tirada a proteção, foi tirada a bênção, agora
foi tirada a sua saúde. Como Jó vai reagir? Melhor, como Jó e a sua esposa vão reagir diante desta segunda provação, onde, pela segunda vez, Satanás está dizendo, ele só se mantém íntegro porque não lhe falta alguma coisa. Vamos ver a reação de Jó e da sua esposa? Versículo 9 e 10. Sua esposa lhe disse, você ainda tenta manter a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Jó respondeu, você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Eu quero chamar a sua atenção para as duas reações que estão presentes nesse texto. A reação de Jó e a reação da sua esposa. Eles reagiram da mesma forma? Se você prestou atenção na leitura, você sabe que não. A esposa de Jó está questionando. Vale a pena continuar mantendo a sua integridade? Você ainda mantém-se íntegro ao Senhor? Enquanto Jó está questionando se abrir mão da integridade seria o correto a se fazer. Será que é com ingratidão ao Senhor que deveria ser a resposta adequada? São duas respostas completamente diferentes. E o ponto focal de Jó está nessa expressão aqui, ó, insensatez. Duas maneiras diferentes de reagir ao sofrimento. Insensatez por parte da esposa, sensatez por parte de Jó. Deixa eu explicar isso a vocês. A reação da esposa de Jó tem sido interpretada assim de duas maneiras diferentes por tradições religiosas diferentes. Primeiro, entre judeus e cristãos, a gente interpreta a reação da esposa de Jó de maneira negativa. Costuma-se assemelhar o que ela está fazendo muito com o que Eva fez. Quando a serpente persuade ela, né, a comer o fruto e ela persuade o seu marido, é isso que a serpente faz, é isso que a esposa de Jó está fazendo. Inclusive, alguns comentaristas antigos, né, da tradição ali do século XV, até um pouco antes, acreditam que o diabo preservou a esposa de Jó para esse momento. Eles chegam a comentar assim, de maneira muito clara que o diabo não matou ela junto com seus filhos porque pretendia usar ela para tentar Jó. Então o diabo preservou, Satanás no caso, né? Desculpa. Satanás preservou a vida da sua esposa porque queria usar ela para tentar Jó. Persuadi-lo a abrir mão da sua integridade, assim como Eva fez com Adão. Então, neste primeiro cenário, há uma visão muito negativa da esposa de Jó, porque se compara ela com Eva e mostra o quanto ela está sendo diabólica. Então, tradicionalmente, cristãos e judeus fazem essa interpretação negativa dessa mulher. Porém, na tradição islâmica, a história ganha um outro contorno porque o foco não está aqui, neste conselho ruim que ela está dando. O foco está na boa reputação de Jó. Porque no mundo antigo, essa boa reputação de um homem era resultado de uma série de fatores, incluindo fatores familiares. Se Jó alcançou uma boa reputação, a sua esposa contribuiu com isso. Então, na tradição islâmica, essa mulher ela é descrita como sendo uma esposa fiel, que sobreviveu ao lado do seu marido e contribuiu com a sua boa reputação. Então são dois olhares diferentes. O olhar da tradição islâmica, que vê de maneira positiva ela, pela boa reputação, ela é uma sobrevivente que está sofrendo, e a tradição cristã judaica, que tem uma percepção mais negativa, dizendo que ela sobreviveu porque o diabo manteve ela viva para poder tentar Jó mais uma vez, para ver se ele era induzido a abrir mão da sua integridade. Bom, quer que se veja de maneira positiva ou negativa o que a esposa de Jó está fazendo, o ponto do texto é mostrar que ela está sendo insensata, enquanto há sensatez em Jó. Mas o que significa esse termo? Insensato que a sua esposa está demonstrando aqui. Eu trouxe um comentário que explica isso pra gente.
O termo insensata aponta para um desvio teológico e ético. Alguém que age fora dos padrões aceitáveis. Preste atenção nisso. Isso é insensatez. Fora dos padrões aceitáveis da comunidade. Refere-se frequentemente a quem despreza abertamente as normas sociais e religiosas. Assim, o alerta de Jó é contra uma reação impulsiva. Que comentário esplêndido, né, gente? E descontrolada. A insensatez da mulher de Jó, ela é demonstrada nessa sua resposta impulsiva. Amaldiçoa a Deus e morre. Que no hebraico tem uma outra expressão, mas na tradução aqui fica adequado para a gente compreender. Não mantém a sua integridade, já basta. Essa reação impulsiva é a insensatez. Ela não é adequada com os padrões da comunidade de fé. A resposta sensata é essa demonstrada por Jó, ajustando a percepção. Será que nós aceitaríamos só o bem? Veja, a grande questão aqui está relacionada então à maneira como nós nos relacionamos com o Senhor diante do sofrimento. Será que no sofrimento nós questionamos a maneira como o Senhor governa todas as coisas? Será que no sofrimento nós compreendemos o nosso lugar e as nossas limitações? Essa é a questão que está em discussão aqui. Porque a insensatez é essa percepção de que Deus deveria me consultar, né? Não, Deus, o Senhor não pode sair fazendo o que o Senhor quer. O Senhor tem que vir aqui perguntar para mim antes as coisas. E eu percebo que a gente reage assim com muita insensatez, né? Eu cito um exemplo simples. Eu vou trabalhar de manhã cedo e o sol está muito forte no para-brisa do carro. E eu fiquei pensando, nossa, se esse sol saísse daqui de manhã e não me atrapalhasse, seria mais fácil de dirigir. E na mesma hora eu fiquei pensando, se o sol saísse daqui, quantas pessoas seriam prejudicadas só para o sol não me atrapalhar a dirigir? É isso que é insensatez. É Deus perguntar para nós para ver aquilo que nos agrada. Não é Ele que faz segundo o seu governo e a sua vontade. É segundo a nossa vontade. E Jó está ajustando as coisas dizendo, não, o governo é do Senhor. É Ele que governa, é Ele que decide o que vai fazer. E nós precisamos ter isso em mente. A sensatez aqui significa isso. O Senhor não precisa pedir autorização para realizar os seus planos. O Senhor não precisa perguntar para nós ou se nós deixamos Ele fazer, porque senão Ele deixa de ser Senhor. E é aqui que Jó está ajustando a percepção dela. Olha, isso aí está muito desalinhado, viu, esposa? É quando nós estamos passando pelo sofrimento que essas questões entram em conflito com a nossa fé. O sofrimento coloca exatamente isso em xeque diante de nós. Porque nós somos tentados a agir como a esposa de Jó. Deus, por que o Senhor não me traz explicações? O Senhor podia me explicar por que o Senhor está fazendo isso. Eu não aceito o que o Senhor está fazendo. Que coisa estranha de se dizer para Deus, hein? Que baita insensatez. Repetindo, isso é muito fora dos padrões aceitáveis da comunidade. Isso é muito impulsivo, isso é muito descontrole. É Ele que é Senhor e governa sobre todas as coisas. Não somos nós que temos, não é Ele que tem que vir perguntar a nós, perguntando se pode fazer as coisas. Somos nós que precisamos olhar para o seu governo e dizer, olha, Ele faz o que Ele quer, Ele é que é Senhor e governa sobre todas as coisas. E aí nós somos tentados no sofrimento a amaldiçoar o Senhor. Porque nós queríamos que as coisas acontecessem ao nosso modo. A insensatez é isso. Como se o governo do Senhor, e preste atenção nisso, como se o governo do Senhor pudesse ser resumido ao nosso momento. O governo do Senhor não pode ser resumido ao seu momento. Só pelo que está acontecendo com você agora. Quer você esteja vivo ou morto, o Senhor governa sobre todas as coisas. Sobre todo o universo Ele é Senhor. Então você não pode querer julgar Deus pelas coisas que lhe acontecessem como se Deus fosse obrigado a prestar contas a você ou perguntar a você o que Ele precisa fazer. Essa é a insensatez da sua esposa. Ela está agindo fora do padrão daqueles que confiam no Senhor e daqueles que conhecem o Senhor.
Os que confiam no Senhor e os que conhecem no Senhor sabem que o governo está nas suas mãos. Inclusive, este versículo aparece aqui em Jó. Nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Porque é Ele que governa sobre todas as coisas. A soberania do Senhor está acima do nosso próprio sofrimento, do nosso próprio momento. E nós não podemos olhar o nosso momento e ficar perguntando: será que o Senhor me ama? Será que o Senhor está cuidando de mim pelo momento que eu estou vivendo? Isso não pode acontecer. Mas perceba, e eu queria encerrar a explicação aqui, essa não é uma questão que afetou apenas a Jó, apenas a esposa de Jó, porque a gente está lendo aqui, a gente começa a achar que Jó está sendo incrível, né? Jó está sendo forte, né? Nossa, que exemplo extraordinário de Jó, né? Ele se manteve íntegro diante de um sofrimento desse. Eu queria ser como Jó. Mas eu queria mostrar para você algo que às vezes a gente lê muito rápido e não presta atenção. Este sofrimento afetou os dois, a esposa de Jó e Jó. A diferença entre os dois está na sensatez e na insensatez. Como assim, pastor? Jó também foi afetado pelo sofrimento? Foi. Eu queria mostrar isso para você fazendo aqui um paralelo entre as duas reações de Jó. A primeira reação é esta aqui do capítulo 1, onde o diabo diz, o Satanás diz: se o Senhor tocar na proteção e na bênção, ele vai amaldiçoar o seu nome. Depois que é tirada a proteção e a bênção, essa é a resposta de Jó. Preste atenção, versículo 21. Saí nu do ventre de minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Você conseguiu perceber? A primeira reação de Jó foi: não. O que Deus governa sobre tudo, Ele deu, Ele tomou. Ele usa os seus lábios para louvar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele reconheço que Ele cuida de tudo, que Ele é soberano. E encerra dizendo: em seus lábios Ele não pecou, culpando a Deus. Ele não disse: Deus é culpado pelo meu sofrimento. Agora veja a reação de Jó no segundo momento, quando é tocado na sua própria vida e quando a sua saúde está mal e ele está diante da morte. Versículo 10 aqui em cima. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. É igual? Eu não estou mentindo, é só isso. Você consegue perceber a diferença? Enquanto na primeira vez Jó louva o Senhor, enquanto a primeira vez Jó não culpa o Senhor, na segunda vez Jó simplesmente não fala nada. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Isso revela para a gente o quanto o interior de Jó foi afetado pela dor. Intencionalmente o autor desse texto coloca isso para a gente. A resposta de Jó no capítulo 2 é diferente da resposta de Jó no capítulo 1. Mesmo assim, Jó não peca. Só que dessa vez, ele não culpa o Senhor, mas ele está calado. Só que dessa vez, ele não louva o Senhor, ele está calado. E essa ausência de expressão, essa ausência de fala, mostra que ele foi tão afetado quanto a sua esposa. Por isso eu disse, a diferença entre Jó e a sua esposa é a sensatez. Eu não consigo não culpar a Deus. Eu também não consigo louvar a Deus. O que você vai fazer? Nada. Eu vou ficar calado. Ele não abriu a sua boca. Mas diferente das outras vezes onde o seu coração estava conectado com seus lábios, aqui não. Ele prefere o silêncio. Jó internaliza. Enquanto a sua esposa verbaliza, Jó internaliza. Eu não vou fazer isso. Ele prefere ficar em silêncio, ao invés de amaldiçoar o Senhor. Porque o sofrimento afeta a todos nós. Eu queria fazer aqui algumas aplicações, porque eu acho que isso vai nos ajudar a entender lições preciosas desse texto para nós que temos que lidar com o sofrimento. Primeira aplicação. O sofrimento também é uma forma de testar a sua integridade.
Às vezes nós aprendemos que boas ações precisam ser premiadas, né? A gente premia o filho quando ele faz uma coisa correta para estimular, a gente premia pessoas, para mostrar a ela, olha, é isso que a gente espera de você, então nós estamos premiando o seu bom desempenho, a sua ação correta, porque é assim que a gente faz para estimular pessoas a manterem-se no caminho certo. A gente vai premiando elas, mostrando que aquilo é correto. Só que na história de Jó, nós descobrimos que o sofrimento é a maneira como o Senhor testa a integridade de alguém. Ou seja, você vai ser premiado com o sofrimento para checar se você é íntegro ao Senhor. Porque o questionamento de Satanás é um questionamento que precisa ser respondido. Você se mantém íntegro ao Senhor pelo que ele está fazendo a você ou porque ele é o seu Senhor? Você se mantém íntegro ao Senhor pelas bênçãos e proteções e pela saúde ou porque ele é o Senhor? Então, o sofrimento é apresentado na Bíblia como uma forma de testar a nossa integridade, porque diante do sofrimento, nós reagimos de maneira diferente. Diante do sofrimento, nós podemos ser aprovados ou reprovados. E essa é uma pauta que aparece de novo lá no texto de Tiago, que inclusive nós já tivemos uma série de mensagens sobre isso, né? A maneira como Deus usa a disciplina para provar os seus filhos e testar a sua integridade. Isso está na Bíblia. Deus disciplina aqueles seus filhos que ele ama. E esses testes são feitos por Deus. Então a maneira como Deus testa a integridade de uma pessoa é enviando sofrimento para ver como ele reage. Você é fiel ao Senhor porque ele é o seu Senhor ou só porque as coisas estavam indo bem? E eu acho que você precisa responder isso para Deus. Quando você oscila muito, quando você abandona a sua fé, você pensa nisso? Nossa, eu estou sendo infiel ao Deus que cuidou de mim a minha vida inteira. Ou simplesmente não, você é do tipo utilitarista. Enquanto Deus for o meu Deus, me proteger, eu vou servir Ele. O dia que Ele não for meu Deus e não me proteger, eu não vou servir Ele. Você é utilitarista? Então, o sofrimento serve exatamente para testar isso em você. Se você tem uma fé íntegra ou não no Senhor. Segunda aplicação. Satanás é o arquétipo adequado para questionar sua fidelidade ao Senhor. Como eu falei a vocês, há um debate que questiona se essa história é verídica ou não. De qualquer forma, Satanás aparece aqui como sendo um modelo daqueles que questionam a fidelidade do cristão. Ah, ser crente assim é fácil, olha, o irmão tem carro. Ser crente assim é fácil, olha, ele tem casa. Ah, ser crente assim é fácil, ele é casado com um marido bonito igual esse aí, ó. Um homem garboso como esse, é fácil ser crente. Ah, ser crente assim é fácil, tem dinheiro. E Satanás é o arquétipo de quem está questionando isso, a sua fidelidade ao Senhor. E em alguma medida você precisa responder isso. De fato você é fiel ao Senhor pelas coisas que você possui ou porque é o Senhor que é o seu Deus? Então, quando nós somos questionados por Satanás ou pelas pessoas, a resposta vem na nossa integridade de nos mantermos fiéis ao Senhor, mesmo que nos falte proteção, bênçãos ou saúde. Porque quando faltam essas coisas é que nós estamos respondendo. E assim como Satanás fez nessa história com Jó, há pessoas que fazem com você. Elas olham para você e questionam se você realmente ama a Deus, porque elas estão julgando a sua fidelidade a Deus pelas coisas que você possui. Então, assim como aconteceu com Jó, acontece com o cotidiano de todas as pessoas. Há pessoas que questionam se você é crente mesmo. Ah, isso aí não me engana não. Na primeira tempestade isso aí vai cair. Ah, isso aí não me engana não. Esse aí é fraco. Eu tenho certeza que esse aí, como diz na linguagem popular, né? Isso é um crente Nutella. Bom, em algum momento você vai ter que responder isso com a sua fidelidade. Quando lhe faltar, quando você estiver sendo provado, quando você estiver sendo testado na sua integridade, as pessoas que questionaram a sua integridade, elas têm razão? Elas têm razão de dizer que você só estava aqui porque você tinha isso, aquilo, outro? Ou não?
Você vai, como Jó, dizer: eu prefiro ficar calado ao amaldiçoar o Senhor. Eu prefiro porque o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome dele. Então, todos nós vamos passar um momento na vida onde a gente vai precisar responder isso de maneira prática. A gente se mantém firme em Cristo ou a gente sai porque a gente só estava aqui por oportunismo mesmo? Terceira aplicação. No sofrimento, nem todos reagem da mesma forma ao governo do Senhor. Eu disse isso agora há pouco. No sofrimento, nós estamos questionando a maneira como o Senhor governa sobre todas as coisas. Porque nós tendemos a achar que o Senhor deveria nos perguntar as coisas. Nós tendemos, e talvez você já tenha visto isso e nunca reparou, né? A pessoa que passa por um sofrimento, ela... Oh, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por quê? Por quê? Me dá explicação. Nós tendemos a achar que Deus deveria parar todos os seus planos e dizer: nossa, eu vou fazer um negócio, mas eu não posso fazer sem perguntar para Israel se eu posso. Aí Deus chega aqui: Israel, eu tô querendo fazer. Não, faz não, Deus. Não faz não. Ixi, vou ter que mudar os meus planos. Você percebe como isso é estranho, gente? Nós estamos falando do Senhor que governa sobre tudo. Nós somos criaturas, obras de suas mãos. Ele está governando tudo, além da minha vida. Além da sua vida, ele está governando tudo. Ele sabe o que está fazendo no passado, no presente e no futuro. Por que então nós estamos questionando o governo do Senhor? No sofrimento, essa é a nossa crise. A nossa crise de querer achar que o Senhor não está governando de maneira adequada. Não vale a pena se manter íntegro, já que eu não concordo com o governo do Senhor. E essa é a crise que as pessoas respondem de maneira diferente. Alguns respondem com sensatez e outros com insensatez. Alguns olham para o Senhor como aquele que governa sobre todas as coisas e que sabe o que está fazendo, porque o plano é dele, e outros acham que não. O Senhor não deveria ter feito isso, deveria ter me perguntado antes. E eu queria frisar isso aqui. A gente precisa reagir ao sofrimento, mas a gente também precisa compreender que as pessoas reagem de maneira diferente. Algumas ficam tão abaladas que elas agem com insensatez. Essas pessoas precisam ser ajudadas na sua fé. Elas precisam ser exortadas na sua fé. Não é assim que age um cristão. Jó diz: você fala como um insensata. A gente deveria responder a mesma coisa para as pessoas que ficam em crise questionando o governo do Senhor. Você fala como um insensato. Você não está falando de maneira apropriada e adequada. Quarta aplicação. Ninguém é inabalável ao sofrimento. Gente, nós vimos que tanto Jó como a sua esposa ficaram abalados. A diferença foi a reação. Enquanto Jó não verbaliza, ele internaliza, a esposa de Jó verbaliza, preferindo dizer: amaldiçoa mesmo, faz aquilo que o diabo disse que você faria. O diabo disse que... Satanás, desculpa, eu estou confundindo aqui expressões. Satanás disse que você amaldiçoaria a Deus, amaldiçoa mesmo. São reações completamente diferentes. Mas os dois sentiram o peso da dor. No primeiro momento, Jó consegue louvar. No primeiro momento, ele consegue dizer que Deus não é culpado. Mas à medida que o sofrimento à medida que o sofrimento aumenta, ele já não consegue louvar. Ele já não consegue dizer que Deus não é culpado. Ele só consegue ficar em silêncio. Porque todos nós, em alguma medida, sentimos o peso do sofrimento. Eu repito, a diferença está na reação. Por mais que você seja fiel ao Senhor e temente a Deus, você sente o sofrimento que tira a sua esperança às vezes, tira a sua vida, tira a sua proteção, tira as bênçãos e você fica assim: eu não sei o que fazer. E quando a gente está assim, bem abalado, o que a gente faz, pastor? Quando o sofrimento já parece que mexeu tanto com a gente, que nós nos sentimos abandonados,
que a dor parece ser a única possibilidade de vida, o que a gente faz? Eu encerro com isso. Quinta aplicação. Em sua crise de fé, mantenha seus lábios fechados. A crise de fé aqui acontece quando o sofrimento nos afeta em nosso interior. No caso de Jó, na primeira vez, ele não culpa ao Senhor pelo seu sofrimento e ainda louva a Deus. Já na segunda vez, ele simplesmente não diz nada, ele prefere o silêncio. Por que o silêncio é importante? Porque o silêncio nos impede de pecar. É isso. E você deveria agir da mesma forma. Se você está sofrendo e não tem o que dizer, fique em silêncio. E isso é complicado de uma maneira desproporcional, gente. Porque as piores bobagens sobre Deus são ditas no sofrimento. Eu falo como pastor que já teve que lidar com sofrimentos mais diversos. A gente tenta fazer teologia na hora da dor, explicações na hora da dor, que não fazem o menor sentido. Bom, se você não consegue louvar a Deus, e se você não consegue reconhecer que Ele não é culpado, fique em silêncio. O resto você não deveria dizer. Fique em silêncio porque assim você não peca. Você pelo menos se alinha com Jó nisso. Ah, não. Eu não consigo louvar, não consigo falar coisas que edificam, então vou ficar calado. Sentindo a dor. Sentindo o sofrimento. E acreditando que o Senhor governa. Nenhum dos seus planos são frustrados. A gente tem que agir da mesma forma. Quando a gente não tem o que falar, a gente só sofre. Reconhecendo que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Os planos do Senhor são perfeitos. E nós estamos sofrendo, não foi merecido. Aqui no caso de Jó, ele não fez nada para merecer isso. Ele está sendo provado. E provado até a exaustão. E quando ele não tinha o que falar, ele ficou calado. E você? Como você está reagindo? Bom, eu acho que a gente que sofre deveria aprender mais a ficar calado. Para não pecar contra o Senhor, para não ofender pessoas queridas. Isso precisa ser compreendido de uma maneira psicológica também. Jó está lá, perdeu seus filhos. Quantos filhos de Jó ressuscitaram depois do questionamento da esposa dele? Nenhum. Quanto patrimônio de Jó voltou depois do questionamento da esposa dele? Nenhum. Quanto que a saúde dele melhorou depois do questionamento da esposa dele? Nem um pouco. Mas aquelas palavras poderiam ser apenas uma forma de violência contra ele. De colocá-lo em xeque para pecar contra o Senhor. São palavras completamente desnecessárias. Então você peca contra Deus e às vezes você peca contra o seu cônjuge, contra o próximo. Dizendo coisas que não deveria dizer, ofendendo, estimulando e incitando ao pecado. Não faça isso. Sinta a dor. Volte ao Senhor, ore ao Senhor, creia no Senhor, confie no Senhor. E se não tiver nada para fazer, fique em silêncio. É melhor sofrer em silêncio do que sofrer pecando e perceber que nós estamos piorando ainda mais a nossa situação de vida. Eu espero que ao longo desse mês o Senhor te ajude a considerar a realidade da sua vida, te ajude a lidar com o sofrimento de maneira adequada. Você que sofre, e sofre um tipo de sofrimento que não é resultado dos seus erros. Você que sofre sem ter feito nada, você que sofre porque está sendo testado. A história de Jó mostra pra gente como é que a gente tem que reagir. Mas nem todo mundo reage igual. Eu espero que você tenha uma reação adequada. Espero também que esta pregação tenha sido útil à sua fé. Se Deus quiser, nós nos vemos na próxima.